Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem reportagem de televisão que deixa a gente de cara, por ser bem feita, por ser mal feita, por ter informação que a gente não sabia, às vezes por ter informação errada, mas enfim, né? Então bora conferir mais uma lista de reportagens inacreditáveis da televisão verde e amarela e depois já confere as outras partes que eu vou deixar linkado aqui no card, tá? Então, vambora! Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas se você prestar atenção, vai ver que hoje em dia tem muito mais gente parecida com a gente na televisão do que tinha antigamente. Com a gente, sim, né? Tem umas gordurinhas aqui, uns negócios lá, a gente meio embaçado também, né? Mas como isso começou a mudar bem devagarinho nos anos 90, a Globo chegou a fazer uma matéria sobre essas pessoas comuns aparecendo em comercial de televisão. E gente, assim, hoje em dia não dá nem pra imaginar uma reportagem dessa passando. Primeiro que a âncora do jornal é a Lillian Whitfield, que ficou eternizada com a notícia do Viagra. Você deve lembrar que a gente já passou aqui, né? Eles esperaram pra mim. E o repórter é o César Tralli, que seria cancelado hoje em dia sem sombra de dúvidas por fazer parte das reportagens. Tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Não. Tá louco essa gorda aí fazendo comercial de TV? Ainda mais porque ele fala na cara de uma mulher lá que aparece na reportagem que ela é feia e tem cara de bolacha. Meu Deus do céu. Ela foi dona de uma agência de modelos comuns numa época onde o marketing estava passando por mudanças. Porque a baixinha, loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Desde o começo da mídia visual, as propagandas eram feitas em modelos perfeitas, né? Que seguiam à risca aquele padrão de beleza e tal. E isso desde a época do jornal. Só que depois dos anos 2010, a publicidade começou a perceber que o público se identificava mais com gente parecida com ele, né? Do que com gente que não era parecida com eles. Tipo o povo do Instagram que fica assim, olha só, minha Ferrari, não sei o que, aqueles negocinhos, aqueles dentes de chiclete Clórex, assim, ó. Sorria. Pode parecer bobeira, né? Mas num país igual o Brasil, só colocar gente loira, magrinha, com cara de europeu, né? Atinge nem metade das pessoas que existem na vida real. É difícil. Por isso que hoje a gente vê ainda muita coisa padronizada, né? Mas também vê uma galera mais parecida com a gente nas propagandas. Muita gente procurou a dona da agência, né? A Shahar Boyayan, pra ver o que ela achava da reportagem. E lógico que ela também ficou chocada, porque ela falou que não lembrava do conteúdo que tinha lá certinho. Mas também ela disse que a gente tem que olhar pro contexto, né? Porque em 1994 não tinha nenhum tipo de discussão sobre nada disso. E que é legal ver, hoje em dia a gente vê uma reportagem com uma certa estranheza, né? Mas assim, é de chocar mesmo. O Goulart de Andrade foi um jornalista que ficou muito conhecido nos anos 80, 90 e 2000, passando por um monte de emissoras. Mas tem uma reportagem dele de 1983 na Globo que chama bastante atenção, principalmente se você joga videogame hoje em dia. Eu falo isso porque ele quis mostrar como que funcionava um videogame lá nos anos 80, quando ainda estava começando tudo isso aqui no Brasil. É engraçado ver que uma das coisas mais incríveis para as reportagens é, além de programar, o fato dos computadores conseguirem emitir som e ter uma voz ali dando uns comandos, né? Um negócio meio cabuloso. Eu sou do computador que fala. E repara bem que esse jogo aí é aquele Donkey Kong que o Mario deu as caras pela primeira vez. Você lembra? Aquele Jumpman que ele fica pulando lá. Só que os jogos da época eram adaptados e traduzidos para o mercado interno. E aí eu já não consegui te falar como é que ficava a questão legal, jurídica disso, né? Se eram direitos comprados ou se era um migué que eles ficavam torcendo para a empresa original não descobrir. Falaram assim, não, esse aqui é o Monkey Tongue. Mas vamos chutar, vamos esperar aí, vai ver se não vai dar nada, né? Os fliperamas que essa empresa da reportagem está construindo eram da Taito. Você lembra dela? Tinha o gabinete feito de madeira e foram os primeiros a serem distribuídos no Brasil. Então se você já gastou dinheiro comprando ficha para jogar algum jogo nos anos 80, provavelmente foi no fliperama da Taito, que na época tinha uma subdivisão aqui no Brasil. Esse jogo que está sendo jogado aqui, ele fala, né? O computador fala. O que ele falou aí? Vem a mim enfrentar.
A Volvo é uma empresa de carros famosa que aqui no Brasil é mais conhecida por produzir caminhões e ônibus, né? Só que nos anos 80 ela produziu uma espécie de vídeo explicativo para conscientizar os motoristas de como transportar crianças dentro dos carros tinha que funcionar no geral. Dá para acreditar que 40 anos atrás você tinha que fazer uma distribuição de um vídeo desses, né? Para como levar crianças no carro. Pois é, vale lembrar que a lei da cadeirinha obrigatória para crianças menores de 10 anos é de 2008. E o nosso Código de Trânsito diz que crianças menores de 10 anos não podem sentar na frente desde 1997. Então esse vídeo é antes disso tudo. Bom, para conscientizar o povo, a Volvo colocou cenas tipo essa daqui para indicar que as crianças não ficam seguras só estando no colo de alguém no banco da frente, que era a coisa mais comum do mundo. Em caso de colisão a 50 km por hora, quem estiver usando cinto de segurança tem uma boa chance de sair com vida. Isto se aplica a todos, crianças e adultos. E as simulações são de pôr medo em qualquer pai e mãe. É um engano. Este teste de colisão mostra por quê. Melhor essa colisão com essa musiquinha de elevador, né? Aí o carro abate... E ela aborda tudo, né? Mostrando o que pode acontecer se não tiver todo mundo sentado, certinho, com cinto de segurança. Tipo essa menina deitada no banco de trás. Ou esse menino apoiado bem no meio do carro, entre os bancos da frente. A criança é jogada contra o para-brisa e pode até mesmo ser lançada para fora do carro. Que é uma coisa que todo mundo fazia antigamente, né? Era a coisa mais radical que a gente fazia. Ah, meu Deus! Radical! Enfim, esse vídeo da Volvo é mais ou menos um registro de tudo que a gente fazia nos anos 80 e 90 quando a gente era pequeno e andava de carro, né? O bagageiro também não é um lugar seguro. Então eu acho que essa tentativa aí de educar o povo acabou não dando muito certo. O que eu mais gostava era andar na caçamba da Pampa, sabe aquelas assim, andar pela cidade assim? Eu andava de caminhão, trovão azul. Trovão azul. Quantas coisas não chamavam trovão azul antigamente, hein? Jesus toma conta. Uma das figuras mais assustadoras do Brasil de crime é a do Pedrinho Matador. Você já deve conhecer porque ele chegou até a dar entrevista em podcasts e tudo mais. Porque hoje ele tá solto e se diz arrependido. Só que em 1996, essa história era bem diferente. E o Fantástico, que era comandado pelo Pedro Bial, resolveu dar um pulo no presídio em que ele estava preso por 10 anos, para tentar entender o que passava na cabeça dele. Aos 14 anos, matou o prefeito e demitiu seu pai em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Na época, o Pedrinho tinha sido condenado a 500 anos de prisão por ter cometido mais de 70 homicídios e era visto como o maior serial killer do país. As coisas que ele falava e a naturalidade que ele relembra dos crimes são chocantes até hoje. Imagina lá nos anos 90 como que não foi pro pessoal ver isso aí. Psicopata todos nós somos. Todos nós temos um grau de psicopata. Eu tenho meu grau de psicopata. Você se considera psicopata? A gente tem que considerar, né? A entrevista com ele é chocante porque na época ele não demonstrava nenhum tipo de arrependimento, muito pelo contrário. Ele tinha suas justificativas para cometer os crimes e é isso que deixa tudo ainda mais esquisito. A porta do inferno não foi eu que abri primeiro, já está aberta há muito tempo. Já mandei um bocado para lá já. Outro ponto da reportagem era avisar o povo que ele estava para ser solto em 1999 por causa do nosso Código Penal, que dá pena máxima de 30 anos, deixando todo mundo da época em choque. Liberdade para mim não existe por enquanto até chegar a lei dos 30. Chegar a lei dos 30 eu tenho que ir embora de qualquer jeito. Mas antes da gente continuar, só para eu saber, você tá gostando do vídeo? Então comenta aqui embaixo, deixa um emoji, um parabéns, o que for. Mas comenta aqui embaixo que eu tô olhando, tá? No comecinho dos anos 90, começou a passar um jornal no SBT chamado Aqui e Agora. Você lembra? Boa noite. No começo, a Cristina Rocha fez parte da bancada. E nessa reportagem específica, o tema era pra lá de incomum, né? O que era? O capiroto. Olha como é que ela faz essa chamada. Exu, preto velho, diabo, capeta. Você acredita nisso? Na verdade, o que eles queriam abordar nessa reportagem era o fato de muita gente procurar por igrejas na época para tirar o capeta do corpo, né?
E nessa hora o remédio é arrancar o capeta na marra. O repórter Mário Márcio mostra como isso acontece. Até hoje, muitos religiosos, principalmente evangélicos, realizam esse tipo de trabalho. Muita gente acredita e tudo mais, né? Mas na época era o boom de pessoas tirando o demônio do corpo de outras. E ver isso num telejornal não era uma coisa muito comum, inclusive, né? Era até meio corajoso. Nessa época também não tinha nenhum conhecimento sobre outras religiões, né? Que não fossem a católica e a evangélica. Porque o Exu, que eles chamam de demônio, na verdade é um orixá de algumas religiões. E não passa de um grande mensageiro entre o mundo dos humanos e o mundo espiritual. Inclusive, vamos parar por aqui, porque se a gente continuar no Aqui Agora da edição de 91, é capaz do canal cair de tanto absurdo. Não é novidade para ninguém que até hoje as comunidades não são vistas com bons olhos por muita gente. Mas agora, imagina como que era isso nos anos 70. Basicamente, a reportagem coloca as favelas como se elas fossem parte de um outro país e não estivesse dentro das próprias cidades, só que lá no morro. Nesse caso aqui, a escolhida foi a Rocinha, que fica no Rio de Janeiro e é considerada a maior favela do Brasil. E para ser sincero, fica difícil saber se a reportagem tá indo lá para mostrar a comunidade como sendo a pior coisa do país ou se tá indo para mostrar para o grande público que essa imagem generalizada é errada. Tenho 17 anos de favela. Sempre foi uma coisa, americanos, ingleses, sempre vinham pra cá fazer essas besteiras. Seja lá qual for o objetivo, né, seria chocante de qualquer jeito, mas principalmente se fosse para falar bem ou fazer denúncia, que não podemos esquecer que isso era em 77. E a conversa é melhorar, não melhorou nada, tirou de um lugar para botar no outro e complica a situação cada vez mais. Nessa época tinha um debate muito forte sobre acabar com a Rocinha e as favelas no geral, porque são construções irregulares. Mas você já se perguntou como é que isso aí tudo começou? Na verdade, foi o próprio governo que foi responsável pelo aparecimento das favelas no país. E eu vou te explicar por quê. Quando o Brasil aboliu a escravidão, em 1888, ele não fez nada para inserir os ex-escravos na sociedade. Foi como se eles tivessem dado um 0 a 0. Falaram assim, ah não, então nós estamos kit, então show, então segue vida que segue. Que coisa absurda. Daí essa população negra não era mais escravizada, mas também não tinha nenhum tipo de moradia, não tinha estudo também. E quem que ia contratar esse pessoal se podia contratar uma pessoa branca? Fora que no começo do século XX, o governo ainda tinha planos de fazer uma higienização nas cidades, que estavam lotadas de pessoas desempregadas e sem casa. Higienizar nesse contexto significava tirar esse povo todo dos centros urbanos para não prejudicar a cidade. Olha só, que pessoal legal, né? Nossa Senhora! Essa vai ser a minha melhor vigarice. Isso daí, junto com uma vinda grande do povo do campo para a cidade, resultou na procura de lugares para viver. E onde que tinha lugar vazio? Nos morros. E o nome da favela vem de uma plantinha que era muito comum nos morros lá da Bahia. E um deles, que foi ocupado por ex-soldados depois da Guerra de Canudos, em 1897, ficou conhecido como Morro da Favela. Depois, o nome virou sinônimo desse tipo de construção. E se você gostou desse vídeo, não esquece que aqui no card tem todas as outras partes para você assistir, tá? Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, ó, já deixa o like aqui. E se você é novo, inscreve no canal. Olha só que coisa bonita pra você ficar assistindo aqui. Não sou eu, tá? São os gráficos, o cenário e tudo mais. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!